Abacuque, capítulo de número 3, versículo de número 19. Versículo 19. Diz o texto: o Senhor Deus é a minha força, e fará os meus pés como os das servas ou das corças, e me fará andar sobre as minhas alturas. E aí eu volto uma página e leio o capítulo 2, versículo 4, apenas para dar um pouco mais de clareza na reflexão desta noite. Abacuque, capítulo 2, versículo 4 diz: eis que a sua alma está orgulhosa, não é reta nele, mas o justo, pela sua fé, viverá. Você pode dizer isso comigo? Diga após mim: mas o justo, pela sua fé, viverá. Que declaração, hein? Queridos, eu não vou me ater muito ou a muitos detalhes sobre o livro e sobre o profeta Abacuque. Mas algo importante no livro de Abacuque é quando você lê com detalhe ou até mesmo procura uma Bíblia em outra tradução e vai pesquisar, você observa que parece que Abacuque está vivendo em nossos dias, por conta do caos, da situação difícil que ele vivenciava como profeta, e parece que o cenário que ele estava vivendo se assemelhava muito a este que nós vivemos hoje. Obviamente que com aquelas diferenças por conta do tempo em que vivemos, mas a ação, a prática, o caráter, aquilo que os homens faziam se assemelhava muito ao que estão fazendo ainda nos dias de hoje. Uma das formas que você vai ter a oportunidade para ler a Bíblia é fazendo perguntas ao texto. Isso aí você já ouviu de muitas pessoas. No entanto, além de fazer perguntas ao texto, você pode, de uma forma prática, se sentir como se estivesse na frente do principal personagem, daquela pessoa que é o autor do livro ou que protagoniza aquele livro. E lendo um dia esse pequeno livro profético, eu me senti assim, como se eu estivesse de frente com Abacuque, e de frente com ele eu consegui sentir que Abacuque estava querendo transmitir também nas entrelinhas do seu livro uma mensagem cujo tema eu passo a descrever a vocês e explicar por que eu vou dar esse tema a partir do conteúdo da mensagem. Abacuque era um homem cuja fé era inabalável. E uma coisa que ele se recusava em seu tempo, preste muita atenção nessa parte da mensagem, era crer em algumas coisas. E aí você pensa, como é que um homem de fé, de profunda fé e que diz que o justo deve viver por fé, vai se recusar a crer em algumas coisas? Porque as coisas em que Abacuque se recusa a crer se referem àquilo que parecia irreversível, que parecia insolúvel e que Deus não ia fazer absolutamente nada. É quando ele se posiciona e é como se ele estivesse dizendo para cada leitor, para cada um dos seus ouvintes e para nós o tempo de hoje, que ele se recusava a crer ou simplesmente ele não acreditava em algumas coisas. E esse é o tema da reflexão que quero fazer convosco. Simplesmente não creio. Você pode dizer comigo o tema dessa reflexão? Vamos lá. 1, 2, 3. Simplesmente não creio. E agora que a gente já expôs aqui o tema, fez essa introdução, observemos a partir da Bíblia, se você estiver com ela aberta, no que Abacuque se recusava a crer. Eu fiz algumas anotações. Primeiro, quando nós lemos o capítulo 1, o versículo de número 2, você vai observar que Abacuque se recusava a crer que Deus não o ouviria. E ouvir aqui tem também a tonalidade de ouvir e responder. Olha o que diz o versículo 2: até quando, Senhor? Até quando clamarei eu e tu não me escutarás? É uma pergunta. Sabe por que ele está fazendo essa pergunta? Porque Abacuque não conhece Deus como aquele que se
priva de um relacionamento com seus filhos, como aquele que fica em todo o tempo em silêncio, como aquele que não tem resposta para os seus. E quem sabe nos dias em que vivemos, dias de incerteza, dias confusos, você pode estar pensando que Deus não vai ouvir o clamor que a igreja está fazendo. Pastor Marcelo propôs aqui neste mês fazer um grande clamor, e quem sabe na caminhada deste clamor poderíamos ser levados a desanimar por não vermos a resposta chegando. Mas Deus já se antecipa nesta noite dizendo para você: continue crendo que Ele vai ouvir, continue crendo que Ele vai responder. Se recuse a crer na mentira do diabo que está dizendo: olha, as coisas estão do mesmo jeito, parece que Deus não está ouvindo vocês, vocês oram e nada acontece. Nada acontece, uma vírgula, já está acontecendo, porque Deus está ouvindo o clamor da igreja. Eu não sei como você ora, se você grita bem alto, se você ora em silêncio, se você ora gemendo, se você gosta de um cantinho, se você ora pouco ou se ora muito. Uma boa notícia eu tenho para te dar: Ele vai te ouvir, Ele está te ouvindo, Ele está te escutando. Você acredita nisso? Então se recuse a crer na mentira desta geração que diz que Deus não está ouvindo. Aos seus Ele está escutando, aos seus Ele está ouvindo. Bendito seja o nome do Senhor para sempre. Nós precisamos da mesma convicção de Jesus. Como assim, pastor? Quando você vai para o milagre da ressurreição de Lázaro, todos nós sabemos que antes de mandar Lázaro ressuscitar, Jesus faz uma pequena oração à porta daquela gruta, daquela caverna, que era o túmulo onde Lázaro estava sepultado. E quando Jesus faz a oração, ele toma algumas atitudes e fala algumas palavras que são dignas da nossa apreciação. Quando ele chega em frente ao túmulo, a Bíblia diz que ele ergueu os olhos para cima, olhou para os céus. Se fosse outra pessoa, eu diria que era apenas um gesto para embelezar a oração. Mas em Jesus, até um simples olhar para cima tem alguma coisa para a gente aprender. E quando Jesus ergueu os olhos para os céus e olhou para cima, sabe qual era a mensagem que ele estava dizendo? Não olhe na horizontal, mas olhe na vertical, porque é lá de cima que vem o teu socorro, é dos céus que vem a tua bênção. João Batista corrobora essa verdade dizendo em João 3,27 que o homem não pode receber coisa alguma se do céu não lhe for dado. Tiago nos brinda dizendo: não erreis, meus amados irmãos, toda boa dádiva, todo dom perfeito vem do alto, vem do alto, vem do alto, descendo do Pai das luzes, em quem não há mudança e nem sombra de variação. A tua vitória vem dos céus, pode olhar para cima, porque vem de lá de onde virá também a nossa resposta. Mas Jesus também olha para os céus e diz assim: Pai, graças te dou porque tu me ouvistes. Aliás, eu sei que sempre me ouves. Aleluia. Sabe o que Jesus está dizendo? Eu não estou dizendo que o Senhor me ouviu agora. Eu tenho certeza que todas as vezes que eu oro, o Senhor sempre me ouve. Nós, principalmente nós assembleianos, com muito respeito ao povo do qual eu tenho a alegria de fazer parte, somos tendenciosos a acreditar no que sentimos e vemos. Existe oração nossa, vamos confessar, que a gente nem acredita que é oração. A gente sai meio desanimado, que parece que não sentiu nada, não chorou, não falou em línguas para aqueles que oram falando em línguas, não sentiu aquela alegria, a gente pensa: ei, oração fraca. Opa, não pense assim não. Porque oração não é determinada pelo que sentimos ou pelo que vemos, mas pelo que cremos. É por isso que Jesus disse que tudo é possível ao que crê. E tudo que pedirmos em oração, crendo. Tem alguém que está crendo? Aí na internet tem alguém que está crendo? Tudo que pedirmos em oração, crendo, receberemos da parte de Deus. Então Abacuque se recusava a crer que Deus não o ouviria. A segunda coisa que Abacuque não cria, se recusava a crer, está no versículo de número 12. Olha o que diz o versículo de número 12: não és tu desde a eternidade, ó Senhor meu Deus, meu santo, nós não morreremos. Primeiro observe que essa expressão nós não morreremos está no plural. Então Abacuque se recusava a crer em morte, em destruição.
E talvez você já esteja aí pensando no que vai ser dito, pois a primeira coisa quando se fala de morte em um tempo como esse é lembrar-se que foram mais de 200 mil pessoas. E como a gente vai ficar descrente em mais mortes? Como, pastor, se a gente está recebendo notícia do falecimento, da partida dos nossos irmãos? Então preste atenção no que eu vou lhe dizer. Quando Abacuque coletiviza, ou seja, pluraliza a expressão não morreremos, ele está falando de um extermínio coletivo, em massa. E se há um extermínio coletivo, então aqueles que morrerão não deixarão história e nem deixarão nome. Então deixa eu dizer uma coisa para você, de fato, da igreja, do corpo de Cristo, alguns serão recolhidos, vão descansar de suas obras, vão para o lar celestial, mas o povo que representa o nome do Senhor não morrerá, não será destruído, não será exterminado. Se nós tivermos que partir, ainda antes de partir, Deus vai nos usar para deixar uma geração poderosa sobre a face da terra, que vai proclamar e honrar o nome de Jesus Cristo. Não é para crer na destruição da igreja, na morte e extermínio do povo que se chama povo de Deus, neste povo que o próprio dono dele, o Cristo, disse: olha, esta é a minha igreja, a propriedade pertence a ele, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Se levante quem se levantar, poderemos até ser atingidos, mas não morreremos, porque a igreja vai marchar firme e triunfante na presença de Deus. Se você pode, levante uma das mãos e declare: não morreremos, mas permaneceremos vivos. Você está vendo ali a hashtag perto do Jonathan? A igreja está viva, permanece viva. Até porque, irmãos, a morte para o crente aqui é partida para o lar eterno. Paulo é tão enfático desse assunto que ele chega a chamar a morte de lucro. É doido, né, irmão? É por isso que muita gente tem dificuldade de crer no que nós muitas vezes proclamamos. Porque quem é a pessoa que vai dizer que morrer é lucro? Só alguém que se recusa a crer na morte e entende que a vida já foi recebida por meio da palavra de Deus. Por que você deve recusar a crer? Porque quem te salvou disse: olha, o diabo veio roubar, veio matar e veio destruir, mas o tempo dele já acabou, porque eu vim para trazer vida, e vida com abundância. Voltando a Lázaro, ele disse para Marta: Marta, eu sou a ressurreição e a vida. Aquele que crê em mim, ainda que esteja morto, viverá. E todo que vive crê, quem crê, e todo que vive crê, não morrerá eternamente. Então se recuse a crer na morte, na destruição, no extermínio. Pastor, perdi amigos, perdi parentes, perdi familiares. Você perdeu aqui, mas os ganhou na eternidade. O Senhor os preservou, os guardou, e agora eles estão a salvo, esperando o ressoar da trombeta de Deus, e haverá um reencontro para estarmos para sempre com o Senhor. Você pode receber essa palavra e se consolar com ela? Então se recuse a crer na morte. Em terceiro lugar, Abacuque diria para nós: simplesmente não creio que Deus vai ficar calado. Primeiro, ele não crê que Deus não ouvirá. Depois, ele não crê que serão exterminados o povo de Deus. E agora, ele se recusa a crer que Deus vai ficar calado. Isso está na Bíblia? Olha comigo o versículo 13. Tu és tão puro de olhos que não podes ver o mal, e a opressão não podes contemplar. Porque olhas para os que procedem aleivosamente e te calas, quando o ímpio devora aquele que é mais justo do que ele. Resumindo, Abacuque está perguntando para Deus o seguinte: o senhor vai ficar calado? Não creio. Você acredita num Deus que fala, irmãos? Eu vou dizer uma coisa para você muito sério. Dependendo como você define ouvir Deus, obviamente Deus está calado com você, dependendo. Agora, se você entende que o falar de Deus se manifesta de acordo com o que está escrito em Hebreus capítulo 1, versículo 1, aí Deus não está calado.
Ele está falando com você. Talvez não esteja falando da forma como você gostaria de ouvir, mas que está falando, ele está. Que está falando, ele está. Prova, pastor Max, vou provar. Hebreus 1:1 diz: havendo Deus outrora falado muitas vezes e de muitas maneiras aos pais pelos profetas, a nós nos falou nestes últimos dias por intermédio de seu Filho Jesus Cristo, a quem ele constituiu o herdeiro de todas as coisas. Pega esse versículo de Hebreus, que aqui dá uma mensagem muito maravilhosa. Porque o escritor diz: havendo Deus falado outrora. Diga comigo, ele falou no passado. Ele falou no passado. Só que o texto também diz que ele falou muitas vezes. Diga comigo, ele falou muitas vezes. E o mais interessante, o texto diz que ele falou de muitas maneiras. Sabe aquele hino? Era Deus falando contigo. Sabe o que a Ellen acabou de cantar, dizendo: quem mandou você largar a rede ou parar de trabalhar? Pode voltar para o trabalho, porque é Deus falando contigo. Sabe quando o Célio Omar disse assim: eu tenho uma palavra para você? Talvez podia ser só uma canção para outros, mas para você é uma resposta de Deus. Então Deus está falando e não vai ficar calado. E agora, falando nisso de forma geral, com relação ao mundo e ao tempo que vivemos, na verdade os homens deveriam ter medo de Deus passar muito tempo em silêncio, porque quando ele começar a falar sobre essa pandemia, sobre tudo que está acontecendo e o engano que envolve ela, o falar dele será falar de justiça e de juízo. E ele não vai ficar calado. Na verdade, ele também não vai ficar de braços cruzados, porque o Deus que você serve é o Deus de Isaías 43:13. Ainda antes que houvesse dia, eu sou, e não há quem possa escapar das minhas mãos. Operando eu. Você acredita que ele vai operar? Então se prepare, porque operando eu, quem impedirá? É Deus quem vai falar conosco diretamente e nos orientar. Agora deixa eu só resumir algo nesse falar, antes da gente passar para o próximo ponto da mensagem, no que Abacuque se recusa a crer, para dizer uma coisa para você. Existe o falar coletivo de Deus e existe o falar específico, quando ele resolve escolher alguém e um tempo para que através dessa pessoa ele fale algo para nós. Porque quando ele quer falar, ele é que vai escolher com quem falar. E deixa eu dar uma notícia e pega essa palavra. A pessoa com quem Deus vai falar pode ser você, pode ser na sua casa, que a voz de Deus vai ecoar trazendo respostas. Receba essa palavra, porque Deus pode te surpreender. Em quarto lugar, baseado no versículo 14, eu amo isso aqui. Abacuque se recusa a crer que Deus vai perder o controle ou o domínio. Deixa eu repetir isso aqui. Abacuque está dizendo: não, se tem uma coisa que Deus não vai perder, e eu não creio nisso, é que Deus vai perder o domínio. Vamos provar? Versículo 14. Olha a pergunta dele: e por que farias os homens como os peixes do mar, como os répteis, que não tem quem os governe? O Senhor vai deixar os homens sem governo, assim como os peixes? Assim como os répteis, que não tem ninguém que os domine, o Senhor vai perder o domínio sobre os seres humanos? Abacuque não está crendo, e eu também não creio. Talvez a gente pense assim: mas fulano fez isso, fulano está massacrando as pessoas, Beltrano matou, Beltrano está roubando, é culpado. Deixa eu dizer uma coisa para você: tudo que o homem age, principalmente de forma errônea, é consequência do pecado. Mas mesmo com o pecado, o domínio de Deus subsiste até mesmo sobre as ações dos homens. Porque Deus é especialista em pegar causa e revertê-lo para transformar em bênção. Possivelmente tudo que os nossos olhos estão vendo, como os homens estão procedendo, tanta mentira, tanto engano, o domínio de Deus está controlando tudo isso para no final ele mostrar quem é que manda, quem é que manda, quem é que manda. E ele continua mostrando. Sabe, a gente costuma testemunhar nessa pandemia só dos que morreram. Gente, vamos começar a testemunhar daqueles que foram entubados, chegaram na UTI e o médico disse: não tem jeito, e eles estão sentados entre nós adorando e glorificando o nome de Jesus. Ali na congregação do Parque Osea 1, esses dias, uns 2 meses atrás,
a mãe de uma irmã foi internada às pressas, e ela falando comigo ali pelo WhatsApp e tal, e estava muito mal, já foi entubada, já foi para a UTI. Ela disse: olha, pastor, nós já estamos aqui, já sabemos que Deus vai fazer. Disseram assim mesmo, e já estamos nos preparando. Aí foram atrás de dinheiro para comprar cova, para comprar caixão, para fazer tudo, preparar para o velório, irmãos. E eu quero dizer uma coisa para você: ainda que a notícia ou a situação dê aparência o aspecto de que já não tem mais jeito, nunca perca a sua fé, porque até aquilo que não tem jeito, Deus vai dar jeito. Glória a Deus. Então nunca, até o último momento. Eu já dei esse testemunho aqui e volto a dizer: no dia que a minha filha morreu em um acidente de trânsito, que o médico veio e disse para mim: olha, ela faleceu, veio a óbito. Mesmo um médico especialista, um profissional, dizendo que ela tinha morrido, eu disse: doutor, antes de o senhor onde ela está, mas ela já, não, eu quero ir lá. Não porque eu quero ter certeza, é porque eu ainda estou crendo. Glória a Deus. E mesmo que Deus não haja respondido, ressuscitando ou livrando a minha filha da morte, eu continuo crendo que Ele pode mudar histórias. Aí tudo bem, começaram a se preparar para velório, para tudo, e as boas notícias começaram a chegar. Já abriu os olhos, já está mexendo as mãos, já saiu da UTI, já está num quarto separado, já está em casa, e daqui a pouco vai para o culto, porque Deus ainda tem o domínio de todas as coisas. Deus ainda tem o controle da tua casa, da tua família, das tuas finanças, do teu ministério, da tua saúde. Deus ainda tem o controle. Se você acredita, sai daqui adorando, porque o controle está nas mãos de Deus. Ele tem o controle. Quem é o homem? Quem é o homem para dizer: eu mando, eu determino, eu obrigo, eu faço? Quando ele falar, não vai ter homem que vai dominar. É Ele que controla todas as coisas. Você pode adorá-lo. Ele tem o domínio, Ele tem o controle. Até as folhas que caem de uma árvore, o controle é dele. Os fios de cabelos só caem depois do controle dele. Abacuque está dizendo: o senhor não vai perder o domínio. Não vai mesmo. Eu vou ler 2 textos que fazem parte de 2 orações que nós podemos fazê-la. 29:12 do primeiro livro das Crônicas. E é bom ler para a gente adorar. É uma oração de Davi, oração de ação de graças. Olha o que ele diz: e riquezas e glória vêm de diante de ti, e tu dominas sobre tudo, e na tua mão a força e poder, e na tua mão está o engrandecer e o dar força a tudo. Glória a Deus. Ele domina e ainda pode te dar força. Saia daqui fortalecida e fortalecido deste culto. Ainda no livro de Crônicas, só que agora no segundo livro, no capítulo 20, na oração de Josafá. Segundo livro das Crônicas, capítulo de número 20, versículo de número 6. Olha Josafá orando e mostrando que ele tem domínio. E disse: ah, Senhor Deus de nossos pais, porventura não és tu Deus nos céus? Não és tu que dominas sobre todos os reinos das nações? Na tua mão há força e potência, e não há quem te possa resistir. O domínio é dele, o poder é dele, a glória é dele. É ele que reina sobre as nações. Ele domina a China, ele domina o Brasil, ele domina a Europa, ele domina todos os países. O domínio pertence ao Deus que você está adorando nessa quarta da libertação. Glória a Deus, é dele o domínio. Em quinto lugar, queridos, Abacuque se recusa a crer que ficaria sem resposta. Lindo também isso aqui. Capítulo 2 do livro do profeta Abacuque, versículos 1 a 4. Sobre a minha guarda estarei, e sobre a fortaleza me apresentarei e vigiarei, para ver o que falará a mim e o que eu responderei quando eu for repreendido. Então o Senhor me respondeu.
O Senhor me respondeu e disse: escreve a visão, torna bem legível sobre tábuas, para que a possa ler quem passa correndo, porque a visão é ainda para um tempo determinado, mas se apressa para o fim, e não enganará. Se tardar, espera-o, porque certamente virá e não tardará. Glória a Deus. Abacuque tinha tanta experiência que ele diz: agora que eu já clamei, agora que eu já orei, eu vou me colocar na minha torre de vigia, eu vou colocar na minha fortaleza, no meu reduto, no meu esconderijo, e eu vou esperar o que Deus vai me dizer. E ainda que seja uma repreensão, a hora que Ele me repreender, eu respondo ou correspondo ao que Ele vai dizer. A geração mimada de hoje já não aceita mensagens repreensivas. E eu vou dizer uma coisa para você. Tem gente que diz assim: eu queria que Deus falasse comigo, mas eu só aceito se a mensagem for aquela que me conforta, consola. Eu vou dizer uma coisa para você: mais importante da forma como Deus falar, é Deus não deixar de falar conosco. Seja repreendendo, mas que Ele fale. Seja exortando, mas que Ele responda. Seja dando aquele puxão de orelha para a gente ficar mais crente, mas haverá resposta, haverá resposta, haverá resposta, meus irmãos. Importante é Ele responder. E aí eu tenho que ir para o livro de Salmos, Salmo 91, versículo 15. O Salmo tem 16 promessas, mas o versículo 15, pega essa palavra e sai daqui alegre. Você que está na internet, pega. Salmo 91, 15 diz: e ele me invocará, e ela me invocará, e eu lhe responderei, e eu lhe responderei, e eu lhe responderei. Glória a Deus. Lembra dos 21 dias de Daniel, que para muita gente virou regra? 21 dias não é regra, 21 dias é persistência. Alguém diz assim: vamos orar 21 dias, porque Daniel orou 21 dias. Deus abençoe, o propósito de vocês é orar 21 dias. Mas Daniel só orou 21 dias porque Deus não respondeu no primeiro, irmão. Se Deus respondesse no primeiro, ele levantava e dizia: já veio resposta. Mas como ele orou no primeiro e Deus não respondeu, ele foi para o segundo, foi para o terceiro, foi para o quarto, foi para o quinto, e já estava no 20º, e Deus dizia: ele vai continuar orando. Então deixa chegar o 21º e eu vou responder, porque eu sei, se precisasse ao 50º dia, ele ia continuar orando até a resposta chegar. Escuta o que eu vou lhe dizer: quem tinha do céu, Deus sabe quem desiste e quem persiste. Deus sabe quem retrocede e quem persevera. O mando e quem a soure mandarai. Vai ter resposta, porque Ele sabe que você vai ficar nos pés dele e não vai parar até que Ele responda. Assim diz o Senhor: vai ter resposta. O que está dizendo: eu não creio, Ele vai responder. Alguém está sentindo resposta de Deus aqui? A resposta está chegando na UTI, a resposta está chegando naquele negócio, a resposta está chegando naqueles documentos, a resposta está chegando na saúde, no casamento, a resposta está chegando na vida dos filhos. Haverá resposta, porque Deus ainda responde. Então se recuse a crer que ficará sem respostas. Aleluia. Aleluia. Permita-me dizer algo que o Espírito Santo falou no meu coração sobre as quartas-feiras aqui. Deus já começa 2021 nas quartas-feiras, dizendo que o negócio vai ser diferente para ti. Eu achei lindo o pastor Marcelo dizer: já estão tentando determinar que este ano seja igual ao ano passado. Não será, não será, não será, não será, porque tem resposta para a igreja que clama. Aleluia, glória ao nome de Jesus. Eu finalizo voltando ao texto que nós lemos, porque lá está a última coisa que Abacuque se recusa a crer. Simplesmente, escute isso aqui, simplesmente Abacuque não crê que vai deixar de ser feliz, que vai deixar de sentir alegria. Vamos lá, irmão. O tempo que a gente está vivendo deixou o semblante, irmã Marli, deixou a face de muitas pessoas para baixo. Tem gente que a gente encontra com ela, quer sair o mais rápido possível de perto, porque ele já vem com aquela cara de desgraça.
que não dá nem para sorrir. Não, o negócio está muito difícil, o negócio tá. Gente que pegou essa pandemia, esse momento, e simplesmente deixou de ser feliz. É o contrário. Esse homem está dizendo, como se alguém chegasse para ele e dissesse: olha, Abacuque, a coisa vai apertar. Abacuque, o negócio vai ficar difícil. Permita-me parafrasear, e Abacuque pergunta: difícil como? A figueira não vai florescer. Não vai haver fruto na vide. O produto da oliveira vai mentir. Se você correr para os currais, não vai ter gado. As ovelhas, e essas mesmas, não vão dar o seu mantimento. Ou seja, a crise vai arrebentar. O que você vai fazer, seu Abacuque? Todavia, vai ter lockdown, todavia, vai ter briga política, todavia, vai cortar o auxílio, todavia, vão ficar degladiando, todavia, enquanto eles brigam, eu me alegrarei, eu me recuso a deixar de ser feliz. Irmãos, vamos ser tomados por um senso de gratidão aqui agora. Se tem um povo para agradecer a Deus no Brasil, esse povo é a igreja. Nós comemos o melhor na pandemia, nós continuamos com saúde, embora alguns dos nossas pessoas especiais tenham partido, a nossa vida foi guardada, a nossa casa foi protegida, nós vivemos milagres e temos motivo para nos alegrar. Abacuque, vai ficar tudo feio. Olha o cenário, Abacuque, olha o que vai acontecer. Todavia me alegrarei. Em quem tu vai te alegrar? Na Netflix, nas novas séries, na nova novela, nos filmes? Não. Me alegrarei no Senhor. E por que se alegrar nele? Olha o que Abacuque diz: porque ele é o Deus da minha salvação. Obviamente, quando você lê, estou terminando, quando você lê sobre salvação no Antigo Testamento, você vai querer associar a ideia de salvação no Novo, que é a ideia ou a proposta de Jesus ter perdoado os nossos pecados e nos salvo do inferno, nos livrado da ira futura. Mas salvação está atrelada também à proposta de livramento. Você serve um Deus que te livra, um Deus que livra. Ah, não livrou fulano, sim, foi a vontade soberana dele, mas ele continua livrando. Tem gente que acha que deu errado, não deu errado, foi livramento. Tem gente que acha que a porta não abriu, não foi, foi livramento. Livramento. Ele é o Deus da minha salvação. Aí a gente vai para o versículo 19 e fecha a Bíblia. O Senhor Deus é a minha força. Se a figueira não florescer, se não tiver o produto da oliveira mentir, não tiver fruto na vide, não tiver vacas no currais, ele vai continuar me fortalecendo. Agora preste atenção nessa expressão de Abacuque. Ele fará. Ainda não fez, mas vai fazer. Ainda não fez, mas vai fazer. Eu sei que tem muita coisa que Deus já fez. Você pode agradecer por tudo que Ele fez. E tem coisa que Ele ainda não fez, mas já agradeça também, porque Ele fará. Ele vai fazer. Ah, eu estou meio abatido, desanimado e fraco. Não se preocupe, Ele ainda não fez, mas está de olho em ti. E Ele fará. Acredite que Ele vai fazer. Aí Abacuque diz: olha, Ele fará os meus pés como das corças, ligeiros, e me fará andar sobre as minhas alturas. Deus vai me colocar acima daquilo que parece ser mais alto do que eu.
Teve uma irmã que levantou a mão ali. Deus vai me colocar acima daquilo que parecia ser mais alto do que eu. O que é? Uma dívida que parece ser maior do que você? É alguém tentando tirar a tua casa que parece ser maior do que você? Parece que vão assinar a tua carta para sair do emprego e parece ser maior do que você? Não te preocupa, ele vai te pegar e te fazer andar pelas alturas. Pelas alturas você será maior do que o problema que tenta te assolar. Se acredita, fique de pé comigo em nome de Jesus. Hoje você vai sair daqui dizendo assim, ó, eu tenho fé, mas me recuso a crer. Eu tenho fé, mas simplesmente não creio. Não creio naquilo que é contrário àquilo que a minha fé ensina a crer. Deixa eu dizer uma coisa para os irmãos. Tem coisa que a gente anda acreditando que não foi assim que a gente aprendeu. Vou repetir. Se você tem pelo menos aí uns 5 anos de crente, principalmente para você. Por que você está desse jeito se você não aprendeu assim? Foi assim que ele te ensinou? Foi não. Ele te ensinou, eu cuido, eu guardo, sou provedor, eu faço. Eu te ensinei a permanecer firme. Eu te disse ser fiel e dar-te a coroa. Eu te disse continua seguro. Coloque as mãos sobre o coração e incline a sua cabeça. E se você puder, diga comigo: Senhor, tudo aquilo que esse tempo e que esse sistema quer me dizer e é contrário à tua palavra, eu me recuso a crer, mas creio na tua promessa, creio na tua palavra, creio na tua verdade. Deixa eu orar por você, Pai, em nome de Jesus Cristo. Aqui está um povo que se recusa a crer no que é negativo e crê naquilo que é verdadeiro. Leva o teu povo daqui debaixo de uma bênção extraordinária. Ó Deus, é mais uma quarta de libertação profética, aonde um clamor foi erguido e a tua resposta já veio. Alcança os que estão nos assistindo. Continua abençoando o pastor Marcelo, a quem tu deste livramento, cuidou dele e da família, para que a obra continue. E o que nós pedimos é mais ousadia, mais graça, mais palavra profética, mais oração ousada na boca do teu servo, mais mensagem poderosa, que ele seja profeta contínuo para este povo que vem nas quartas, e não só nas quartas, mas por onde passar. Os seus companheiros que aqui o ajudam, pastor Marcos, Eliel e família, todos os teus servos que aqui ainda verão de ministrar em 2021, ao pastor Paulo, Senhor, ó Deus, sustenta a fé do teu servo, bem como de toda a diretoria, supervisores, dirigentes, todo o nosso campo. Abençoa a cidade de Campinas, abençoa os que estão nos assistindo, abençoa enquanto o teu povo te adora. Agora levante as suas mãos. Enquanto o teu povo te adora, derrama glória, derrama glória, derrama glória, derrama glória. Eu creio, eu creio. O choro dura uma noite, mas a alegria ela vem pela manhã. Eu creio, aleluia, eu creio. Quantos acreditam nisto? Que a figueira não floresça, que não haja fruto na vide, que o fruto da oliveira minta. Todavia me alegrarei, todavia me alegrarei, todavia me alegrarei. Se você pode extravasar, adore a Deus, adore, adore. Aqui um exército de guerreiros, homens e mulheres cheios do Espírito Santo, cheio da graça de Deus. A igreja segue caminhando. Todavia me alegrarei, todavia me alegrarei, todavia me alegrarei.
Quantos acreditam nisto? Há milagres de Deus para minha casa, para a sua casa. Há um Deus de resposta, há um Deus que não dorme. Há um Deus que nada toma ele de assalto. Há um Deus que rege sobre todas as coisas. Um Deus que trabalha no impossível. E Ele está aqui esta noite. Mas eu quero orar com a igreja incessantemente esses dias, pedindo a Deus que Deus mude a trajetória de todo o prognóstico que foi dado, dizendo: vai ser a mesma coisa. Não vai ser. Há um Deus nos céus, e eu creio que Deus vai surpreender o planeta Terra. Ele é que governa, Ele é que governa. Ele está sentado no trono. Os homens têm cadeira, mas Deus tem trono. Só Ele manda, só Ele rege, só Ele faz, só Ele opera. Levante a sua mão e adore a Deus. Os homens têm cadeira, mas Deus tem trono. Quantos acreditam nisso? Levante a sua mão e adore. E não haja fruto na vide, E o produto da oliveira toda vida